Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre a cidade de Esparta, que foi uma das principais e maiores polis da Grécia durante o período clássico. Esse é o segundo vídeo da série sobre a história completa da Grécia. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, que foi sobre a formação da cidade grega, pause esse vídeo e vai lá e assista e depois volte aqui. Para uma melhor compreensão, é importante que você siga essa playlist. Eu sou o Lucas Schaub e fico feliz de ter você aqui novamente para mais uma videoaula, e vou ficar mais feliz ainda se você deixar aquele like para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas. Fundada pelos dórios no século 9 a.C., numa planície do Peloponeso, Esparta foi uma das primeiras polis a surgir na Grécia. Parte dos aqueus que habitavam a região desde o século 18 a.C. aceitou pacificamente a invasão e foi absorvida pelos dórios. Os que resistiram se tornaram servos do Estado e eram conhecidos como ilotas. Os ilotas eram a classe mais baixa da sociedade espartana, que vivia nas terras dos aristocratas da cidade e tinha de cultivá-las para sobreviver. O governo da cidade era exercido por uma diarquia, que é um sistema de poder composto de 2 reis, responsáveis pelo comando da cidade em tempo de guerra e pelas cerimônias religiosas. Havia ainda um conselho de anciãos que era chamado de Gerúsia, formado pelos 2 reis e por 28 cidadãos com mandatos vitalícios. A Gerúsia respondia pela política externa. Além desses 2 órgãos, havia a Assembleia, que era chamada de Ápela. A Ápela era um órgão composto pelos cidadãos espartíatas, que eram os descendentes dos invasores dórios. Os cidadãos da Ápela tinham que ter mais de 30 anos e eram quem elegia os membros da Gerúsia, que aprovavam ou rejeitavam as leis encaminhadas por elas. Os espartíatas formavam uma aristocracia que monopolizava o poder. A palavra final sobre os assuntos políticos e administrativos era dada pela Gerúsia. Em Esparta, a propriedade coletiva dos genoi cedeu lugar à grande propriedade estatal, organizada em lotes distribuídos entre os espartíatas. Para trabalhar nessas terras havia os ilotas. Uma terceira camada social completava a sociedade espartana, que eram os periecos. Calma, respira. Eu vou explicar o que são os periecos. Os periecos eram uma classe intermediária na sociedade espartana. Ela era formada por homens livres que não tinham direito a envolver-se com a política da cidade. Os periecos basicamente eram um grupo que durante a expansão espartana não se tornou cidadão, mas também não foi subjugado como escravo, como ocorreu com os ilotas. Este grupo era formado pelos aqueus que não resistiram à ocupação dória e assim puderam tornar-se proprietários das terras periféricas da cidade. Eram quase 4 vezes mais numerosos que os espartíatas. Dedicavam-se ao artesanato e ao comércio e não podiam participar da vida política de Esparta. Com o tempo, o poder da diarquia foi limitado pelo surgimento dos éforos. Outro nome um tanto quanto estranho, mas calma, eu vou explicar o que é isso. Os éforos eram funcionários que tinham por função vigiar os reis, cuidar da educação das crianças, fiscalizar a vida pública dos cidadãos e julgar os processos civis. Em número de 5, os éforos eram indicados pela Gerúsia e aprovados pela Ápela para mandatos de 1 ano. Com as mudanças, a Assembleia tornou-se apenas um órgão consultivo, cujos integrantes se manifestavam por aplausos. A diminuição do poder da diarquia e dos cidadãos fez de Esparta uma cidade oligárquica. O poder passou a ser controlado por um grupo restrito e fechado, que se fazia representar pela Gerúsia e pelos éforos. Em Esparta havia um rígido controle sobre as atividades culturais. Desenvolveram-se assim manifestações como o laconismo, a xenofobia e a xenelasia. O laconismo consistia em dizer tudo com poucas palavras, o que bloqueava o debate de ideias e a crítica. A xenofobia e a xenelasia, aversão e expulsão de estrangeiros, dificultavam o intercâmbio com outras culturas. Ao lado disso, os espartanos do sexo masculino passavam por uma rígida educação militar que durava dos 12 aos 30 anos. Ao atingir essa idade, o soldado se tornava cidadão, podendo se casar e participar da Assembleia. No próximo vídeo, eu vou falar sobre Atenas, que foi a polis que deu origem à democracia. Se você é novo por aqui, aproveite e inscreva-se no canal para ter acesso a esse conteúdo em primeira mão. E me segue também nas outras redes
redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo e que eu acabei deixando sem mencionar. Lembre-se que esse vídeo é uma síntese e que para você aprender mais a fundo é preciso ler. Pensando nisso, eu deixarei 2 sugestões bibliográficas para você se aprofundar no tema. Todos os livros indicados possuem links na descrição caso você queira adquirir essas obras em promoção. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo que terá por título Atenas, berço da democracia. Um grande abraço e tchau, tchau.